Paz e graça, meus irmãos. Hoje nós iremos falar do pior vírus, a pior pandemia que existe, que poderia existir, ela já está aí, ela já está no mundo. E nós iremos analisar de acordo com a Bíblia qual é esse vírus, essa pior pandemia que existe. Abram a Bíblia aí no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12. Esse capítulo 24 de Mateus, ele é chamado de sermão profético ou sermão apocalíptico, certo? Por quê? Porque ele contém profecias que estão interligadas ou correlacionadas com o Apocalipse e com outras, né, com Lucas 21, com Marcos 13, certo? E com outras passagens na palavra de Deus. Com as profecias também do Antigo Testamento, né, no livro do profeta Daniel. Então, o capítulo 24 de Mateus, ele tem esse título, né, Sermão Profético de Jesus Cristo. E Jesus ensina no capítulo 24 de Mateus, bem como em outras passagens também. Jesus ensina que no fim dos tempos, o fim dos tempos seria marcado por um período conturbado, né? Um período de guerras, né? De rumores de guerras e rumores de guerras, as duas coisas. Seria marcado por pandemias, né? Por pestilências, né? Como essa que nós estamos vendo, o Covid, né? Essa pandemia atual que parou o mundo. E, enfim, muitas doenças, né? O câncer que tem matado muita gente, tem ceifado muitas vidas, né? O câncer, vários tipos de cânceres que existem hoje. E no versículo 11 e 12, Jesus diz assim: E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, Jesus ensina aqui no capítulo 24, né? E esse capítulo 24 também fala da grande tribulação, que vai ser o período final aí, né? Quando o anticristo, quando o filho da perdição, é, o filho da perdição, né? O homem da iniquidade, quando ele se manifestar, e eu não posso aqui falar o nome, né? Porque o YouTube ele censura, né? Tem as censuras do YouTube. Então, eu espero que vocês entendam que o YouTube, né, e outras plataformas estão censurando, né? Censurando canais cristãos que falam a verdade, que ensinam a palavra de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com algumas palavras, com alguns termos, certo? Mas esse capítulo 24 de Jesus, ele é muito importante, né? Ele fala da grande tribulação, ele fala do princípio das dores, que é esse período que a gente está vivendo, que é o período que vai anteceder a grande tribulação, que vai ser o pior período. E nós estamos aí já no princípio das dores, né? As dores de partos, elas estão se multiplicando, elas vão se multiplicar até que Jesus volte para buscar, né, para arrebatar a sua igreja, certo? E no versículo 11, Jesus diz, ó, E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A pior, o pior vírus, a pior pandemia que existe, irmãos, se chama hoje a apostasia. A apostasia. Que é exatamente isso que é o que Jesus está falando aqui, nos versículos 11 e 12. Essa explosão de falsos mestres, de falsos profetas, distorcendo, deturpando a palavra de Deus. E no versículo 12, Jesus diz que a iniquidade, a maldade no mundo, né, o pecado, iria se multiplicar de forma tão grande que o amor de muitos, o amor de quase todos, iria se esfriar. O amor, ou seja, a fé cristã. O amor está relacionado à fé cristã, à adoração a Deus, né? A adoração genuína a Deus, certo? Nós veremos que o amor ele é o elemento principal da fé cristã. Sem o amor, não existe cristianismo, não existe vida cristã, fé cristã sem o amor. Nós veremos isso, né? É o principal fruto do Espírito Santo, a principal marca de um cristão genuíno, de um cristão verdadeiro, é o amor. E Jesus disse que o amor de quase todos,
o amor de quase todos. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. E as pessoas nem se dão conta disso, né? As pessoas nem se dão conta. A gente vê que as pessoas elas estão tão alienadas, tão mergulhadas, né? É, nas ansiedades desse mundo, com as preocupações desse mundo, preocupadas com outras distrações, né? Com as distrações desse mundo, preocupadas com esse vírus que está aí no mundo, né? Essa pandemia, com essa pandemia física, né? Essa pandemia física. E essa pandemia aqui, a apostasia, é pandemia porque ela afeta o globo todo. Ela é pior. Ela é muito pior do que essa pandemia física, do que esse vírus físico, do que essa gripe que está aí. Muito pior, porque essa gripe aí, muitas pessoas pegam e já se curaram, né? E muitas pessoas mas estão morrendo fisicamente, né? Já essa pandemia aqui, a apostasia, o abandono da fé, o esfriamento do amor genuíno, do amor ágape, essa pandemia, esse vírus, ele é letal, porque ele mata o espírito. Ele mata as pessoas espiritualmente, lançando as pessoas no inferno. Olha como o inimigo, olha como Satanás, irmãos, ele é astuto. Olha como Satanás, ele trabalha bem. Né? Nós estamos aí vivendo num mundo conturbado, né? Num mundo cheio de crises, de epidemias como essa que a gente está vendo, pandemias, e essa pandemia, a apostasia, né? A gente pode fazer essa analogia, né? Essa pandemia espiritual, ela é muito mais grave o problema, é muito mais crônico o problema, né? Muito mais crônico, porque ela atinge as pessoas espiritualmente, e as pessoas não estão atentas a isso, certo? Vamos ver aqui agora o texto de 2 Tessalonicenses para a gente entender melhor essa pandemia, entender melhor esse vírus mortal, letal, que tem levado milhões para o inferno, milhões. Essa pandemia, essa gripe, né, o Covid e outras doenças, né, como o Ebola, outra epidemia que também surgiu, essas doenças físicas, elas matam fisicamente as pessoas. Elas não podem matar o espírito. Ou seja, muitos cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, né, homens e mulheres fiéis de Deus, pegaram, né, morreram fisicamente através dessas doenças, desses vírus, né, de, ou dessa pandemia atual, mas estão no céu, estão na glória com Deus, na eternidade com Deus. Enquanto que a apostasia não. Quem pegar, quem enveredar pelo caminho da apostasia, meu amigo, é um caminho terrível, né? Porque leva à condenação eterna. Vamos ver aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz assim: o apóstolo Paulo ensina: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, irmãos, nessa passagem aqui, Paulo ele ensina, né, uma passagem muito importante que fala sobre a apostasia e sobre a ascensão, né, a manifestação do filho da perdição, que eu não posso falar o nome devido à censura do YouTube. Mas vocês já sabem de quem se trata, né? Quem é esse homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Esse filho do diabo que vai vir, esse grande líder que vai vir no fim dos tempos para governar. Aí o texto diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, Paulo diz, nós vos exortamos, certo? Que não vos demovais, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ninguém de nenhum modo vos engane.
porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, Paulo diz aqui, irmãos, que antes de Jesus voltar, antes de acontecer o arrebatamento da igreja, né? E não importa se você é pré-tribulacionista ou pós, a questão aqui não é essa. A gente aqui está falando da apostasia. Estamos aqui falando do amor cristão, né? Do amor cristão que tem se esfriado e que Jesus disse que no fim dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Então, esqueça essa questão de pós, pré-tribulacionismo, entendeu? Porque o que importa é isso aqui, é o amor cristão. O que importa é a nossa vida cristã. O que importa é se nós estamos, é se nós temos o Espírito Santo de Deus. É se nós somos salvos em Cristo. Se nós somos salvos, se nós estamos na verdade. Entendeu? Estamos na verdade. Independente se você é pré ou pós, se você estiver na apostasia, amiguinho, você vai ser condenado do mesmo jeito, né? As pessoas ficam se preocupando com essa questão de pré e pós, como a gente vê muitos canais no YouTube que só falam nisso, pré e pós, tribulacionismo. Só falam nessa questão da grande tribulação e etc. E estão esquecendo disso aqui. Estão esquecendo do alerta, da exortação de Jesus, da exortação dos apóstolos. Estão esquecendo desse perigo aqui iminente, o maior vírus, a gente pode dizer assim, né? Fazendo uma analogia, a pior pandemia, a pior doença que existe é essa aqui, né? Essa aqui, a apostasia. E Paulo diz que pouco antes do filho da perdição se manifestar, né, dele se revelar ao mundo, haveria uma apostasia muito grande, uma apostasia em massa, irmãos, em massa. Ou seja, o que é apostasia? A apostasia é o abandono da fé, irmãos. A apostasia é você abandonar os princípios cristãos, é você abandonar a fé genuína, a fé bíblica, a fé de acordo com a palavra de Deus. É você abandonar. Muitas pessoas, milhões de cristãos, milhões de evangélicos estão congregando nos templos, estão indo para as igrejas, mas apostataram. Apostataram por quê? Como é que a gente pode analisar isso? Devido ao amor. Jesus diz lá em Mateus 24, versículo 12. Jesus disse, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Né? O principal, né? Quais são os sintomas da apostasia? Né? A gente sabe que essa pandemia atual, quais são os sintomas dessa pandemia atual? Quais são os sintomas do Covid, né? Do Covid, dessa gripe, dessa doença, desse vírus que tem ceifado muitas vidas e que tem assustado o mundo, né? Tem feito um terrorismo no mundo, certo? Quais são os sintomas? É febre, dor de cabeça, não é? Dores no corpo, você perde o olfato, perde o paladar, mas depois de 10 ou 15 dias você volta ao normal, se você tiver uma boa saúde, não é? Se Deus, né, colocar a mão, como eu já tive, eu peguei o Covid. Eu peguei e graças a Deus me curei, não tive muitos sintomas. Tive só esses sintomas leves que eu falei, né? Perda do olfato, perda do paladar, entendeu? Durante 10 dias, cerca de 10 dias, febre, dores no corpo, mas passou, entendeu? Graças a Deus. E se eu tivesse também vindo a morrer, né? Se eu viesse a óbito, estaria em paz com Deus, estaria em paz, graças a Deus, glória a Deus, porque a gente sabe que esse vírus atual, essa pandemia, ela só mata a gente, ela só nos ofende, só faz o mal fisicamente. O nosso espírito está intacto com Deus, né? Que é a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é quem nos guarda, né, disso tudo. Mas a apostasia não, irmãos. A apostasia ela é terrível, né? É terrível. Quem pegou a apostasia, quem está vivendo na apostasia, precisa urgentemente se voltar para Deus. Precisa desesperadamente acordar, ter um despertar espiritualmente, ter um renovo espiritual. Precisa urgentemente nascer de novo antes que seja tarde. Porque se alguém morrer na apostasia, ou seja, se alguém morrer distante, né, da fé cristã. E a apostasia, irmãos, é uma coisa importante que eu tenho que colocar aqui. A apostasia não tem nada a ver com frequentar templos,
com frequentar igrejas evangélicas. Ou seja, a gente vê que muitas igrejas hoje apostataram da fé. A gente vê isso pela falta de amor, não tem amor, né? Como eu estava falando, o sintoma da apostasia, quais são os sintomas? É a falta de amor, a ausência de amor e a ausência dos frutos do Espírito Santo, como Paulo diz aqui em Gálatas. Ó. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, voltando aqui, né? Nós estávamos em Tessalonicenses, agora Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Paulo diz assim, ó, mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é a fé, a nossa fé em Deus, mansidão e domínio próprio. Então Paulo diz, ó, mas o fruto do Espírito é o amor. O amor vem primeiro aqui, depois a alegria, paz, benignidade, ou seja, todos os frutos, né, todos esses frutos estão relacionados ao amor. No capítulo 13 de João, Jesus diz, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor, irmãos, é a marca principal de um cristão. É a marca, é a insígnia, é o que distingue um cristão verdadeiro de um cristão falso. É o que distingue se você é um cristão, se você está na apostasia ou não. Você tem praticado o amor cristão? Você tem demonstrado esses frutos aqui do Espírito na sua vida? Paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Você tem manifestado na sua vida esses frutos do Espírito Santo? Então, esses frutos aqui, irmãos, a ausência, né? A ausência, a falta da... você não produzir esses frutos na sua vida como cristão é o sintoma, são os sintomas principais da apostasia, de quem está na apostasia. E muitas pessoas estão na apostasia e nem se dão conta disso, nem se dão conta que essas pessoas que estão distantes de Deus. A gente vê cristãos que são secos espiritualmente, né? Eles não têm amor, são secos. Pessoas que se dizem cristãs, né? Que vão para as igrejas evangélicas, pessoas que têm até ministérios, né? Pessoas que você vai falar com ele a gente vai falar. E infelizmente, eu já pude presenciar isso, né? Pessoas que você vai falar pelo WhatsApp, você vai falar com o irmão, né? Você vai conversar com o irmão, né? E você vai... Até mesmo pessoas, cristãos que têm canais grandes no YouTube, né? Que eu conheço, que você vai falar, você vai conversar com a pessoa, você vai trocar uma informação, trocar uma ideia sobre a palavra de Deus, né? E a pessoa fria, a pessoa não tem amor nenhum, não tem consideração nenhuma aos irmãos em Cristo, aos seus irmãos em Cristo. Isso é apostasia, irmãos. É o maior sintoma, o principal sintoma de que uma pessoa, de que um cristão, ele apostatou da fé, de que uma pessoa, ele apostatou da fé genuína, da fé bíblica, né? Da fé operada pelo Espírito Santo. O maior sintoma é a falta de amor, como Jesus diz, ó, o amor de quase todos se esfriará. É a falta de amor. E a gente vê pessoas que não têm amor cristão. Você vai falar com ele, você vai conversar, e ele não diz e essas pessoas não falam em Deus. Eles não falam na palavra de Deus, né? Eles não falam. Aquele brilho no olho, eles não têm mais. Aquele brilho no olho quando você fala em Deus. Quando você fala no Evangelho de Deus, no Evangelho da salvação, a gente vê que o cristão verdadeiro, né, o cristão que tem esses frutos aqui do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem produz isso em nós, irmãos. É o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito do Pai. Né? E Jesus, no capítulo 14 de João, Jesus diz, ó, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Ele estará convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Né? O mundo não conhece. Esse mundo ímpio, esse mundo mau não conhece. Mas vós conhecereis, porque ele habita em vós.
Ele habita em vós. João capítulo 14, diz isso lá o texto, né? João capítulo 14, os versículos 14 e 15, né? Mas você chega lá, mas enfim, capítulo 14 de João. Os capítulos 14, 15 e 16 de João, eles falam sobre isso, né? Os capítulos 14, 15 e 16, eles falam sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é o antídoto. É o antídoto. A gente vê que o mundo hoje está louco, né? Está louco, aí está desesperado, procurando uma cura, procurando uma vacina para esse vírus atual. Entendeu? Procurando um antídoto. E qual é o antídoto para a apostasia? É o Espírito Santo. A vacina, o antídoto, é o que nos guarda, é o que nos protege, irmãos, de esfriar o nosso amor. É o que nos protege, irmãos, de se tornar pessoas arrogantes. É o que nos impede, é o que nos guarda de nos tornar pessoas arrogantes, pessoas soberbas, frias espiritualmente, pessoas indiferentes, né? Apáticas, né? Apáticas. Pessoas que têm apatia. Para ele tanto faz. Para ele tanto faz, né? Acontecer isso ou aquilo. Para ele tanto faz alguém se converter nesse tempo do fim. Ele não liga mais. Entendeu? E Jesus, né? Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e as cartas dos apóstolos nos alertam a isso, irmãos, nos alertam quanto a esse perigo terrível da apostasia, o abandono da fé, irmãos, o abandono. Paulo diz que antes do filho da perdição, do iníquo se manifestar para revelar ao mundo, está muito perto, irmãos, dele se manifestar. A gente vê que o mundo hoje está numa apostasia tremenda. Né? A gente vê pessoas que vão para a igreja, elas vão aos templos, né? Aos templos religiosos, elas vão aos templos das denominações evangélicas, porque igreja somos nós, não é, irmãos? Igreja vem do grego eclésia. Igreja é a reunião de todos os santos. É a reunião dos santos, né? Que já passaram por esse mundo, desde o primeiro século até agora, até o século XXI. É a reunião de todos aqueles que nasceram de novo. Isso é a igreja. Entendeu? Não tem nada a ver com denominação, com templos religiosos. E a gente vê que muitas pessoas hoje, milhões e milhões de pessoas, né, vão para os templos, mas não têm um amor. Estão mergulhados na apostasia. E Jesus disse, quem fala isso é Jesus Cristo, irmãos. Jesus disse que o amor de quase todos se esfriará. De quase todos. Será que o seu amor já se esfriou? Será que você está na apostasia e não sabe ainda? Examine a sua vida cristã, como a palavra ensina, como Paulo ensina. Examine a sua fé cristã. Examine o seu amor, o seu amor. Examine se você tem os frutos do Espírito Santo. Né? Examine se você tem o Espírito Santo, né? E se você tem esses frutos, porque esses frutos que Paulo ensina em Gálatas, eles são produzidos pelo Espírito Santo. Não é produzido por você sozinho. Não é a gente sozinho que produz esses frutos, entendeu, irmãos? Temos que ter o Espírito Santo de Deus. O texto é bem claro lá, os frutos do Espírito, com E maiúsculo. É o amor, é a alegria, é paz, benignidade, fé, brandura. E o amor é o principal, como Jesus diz, né? Jesus diz no capítulo 13 de João que os cristãos serão conhecidos pelo amor para com o próximo. Né? Esse amor não só é amor não só é amor em relação aos cristãos, não. Né? Não só é amor em relação aos nossos irmãos na fé, não. Em relação a todos, principalmente, especialmente com os nossos irmãos na fé, que nós temos que demonstrar esse amor, né, irmãos? Demonstrar esse amor. A gente vive num mundo frio, a apostasia está aí, irmãos. Um mundo frio, um mundo sem amor, um mundo que está aí, um mundo de iniquidade, de pecado, né? De pecado mesmo. Para onde você olha, você vê pecado, maldade, iniquidade, como Jesus diz, né? Que a iniquidade iria se multiplicar no fim dos tempos, iria se multiplicar, entendeu? E o amor, né? E como consequência disso, o amor, né? A fé, o amor cristão, a fé cristã, a fé genuína em Jesus Cristo, né? A fé verdadeira em Jesus Cristo iria desaparecer.
Então, vamos ter cuidado, irmão, vamos analisar vamos ter cuidado com a nossa vida, com a nossa fé cristã e cuidado com a apostasia. A apostasia que Paulo diz, né? Que haveria uma apostasia muito grande, uma apostasia tremenda no fim dos tempos. E essa apostasia iria preparar o caminho, iria pavimentar o caminho para a ascensão, para a manifestação do Filho da perdição, para o iníquo, certo? Então é isso, irmãos. O antídoto para a apostasia é o Espírito Santo, como Jesus ensina, como Paulo ensina em Gálatas, como Jesus ensina em João capítulo 14, João capítulo 15 e 16, esses 3 capítulos, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que nos guarda, nos protege, nos guia em toda a verdade, nos consola, né? Nos conforta, e faz com que a gente produza esses frutos do Espírito Santo, produza o amor em nossa vida, o amor genuíno, a capacidade de você amar quem não merece, de você perdoar, né? De você perdoar as pessoas, né, que lhe fizeram mal, que lhe ofenderam, entendeu? E que mantém em nós, né, essa chama acesa, esse amor a Deus, o amor às almas, né, o amor ao Evangelho da salvação de Cristo. Então é isso. Deus abençoe a todos. Glória a Deus sempre.